Fala galera, aqui é o Felipe Gris e você está no canal Som de Jogo. Como boa parte dos jogadores de videogame, eu costumo acompanhar alguns grupos de Facebook e fóruns sobre o assunto. E uma pergunta bastante recorrente nesses grupos e fóruns é sobre headset. Qual escolher, como escolher, diferenças entre eles, todas essas são perguntas bastante comuns. Nesse vídeo eu pretendo tirar algumas dúvidas mais frequentes, falar o que deve ser avaliado ao escolher um headset, o que deve ser considerado importante e dar algumas sugestões de headsets que considero bons. Então, sem mais nada, gostaria de dizer que eu não sou patrocinado por nenhuma marca ou empresa. Falo isso porque vou falar sobre algumas delas, mas deixo claro que não estou recebendo absolutamente nada por isso. A escolha do headset, no final das contas, acaba sendo algo bastante pessoal. Tem gente que ama uma determinada marca ou modelo e tem gente que detesta. Apesar disso, há sim algumas coisas que não só podem, como devem ser levadas em consideração na hora de comprar um. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a importância de se ter um headset. Entendo que alguns headsets podem custar caro, alguns têm preço de 4 dígitos. Portanto, o preço é sempre algo que fala alto, e tudo bem comprar um headset que não custa tão caro. Ter um headset é importante porque a desenvolvedora do jogo investe pesado no áudio, desde a gravação até a implementação. E você, jogador, paga caro para poder ter o seu jogo predileto instalado no seu console. Se você não possui um headset pelo menos razoável, você estará deixando passar boa parte da experiência do jogo no qual você investiu. E não vai aproveitar o que a empresa quis te oferecer ao investir milhares de dólares na produção daquele áudio. Portanto, se você puder, invista num headset. Tem alguns modelos que entregam um áudio excelente a um preço bastante acessível. Então a primeira dica que eu dou é a seguinte: a menos que você realmente não tenha outra opção, não use o headphone do seu celular para jogar. Eles não são preparados para o jogo, vão ficar longe de te entregar uma boa experiência auditiva, e o microfone então nem se fala. O que você vai fazer provavelmente é gerar eco no seu grupo. Claro, se for essa a única opção, vai fundo, usa o fone do celular mesmo e se divirta. Agora, o que não dá para entender é o cara que compra um Xbox One X, uma TV 4K e depois não quer investir 10% desse valor somado num headset. Isso é um absurdo. Bem, passadas essas considerações iniciais, eu pretendo falar sobre headsets dividindo o assunto em 3 partes. Primeiro, sobre a durabilidade ou resistência de um headset. Depois, sobre o seu tipo de construção, inclusive falar sobre headsets abertos e fechados. O terceiro tópico é sobre qualidade de som. Nesse tópico, vou falar sobre uma dúvida bastante comum, os famosos headsets 7.1. Depois disso, ainda vou falar dos principais fabricantes de headsets e fazer uma lista com algumas sugestões. Afinal de contas, para muitos, marca é um negócio relevante na hora de escolher um produto. Começando o primeiro ponto, sobre construção e resistência do headset. Em primeiro lugar, é importante saber os pontos frágeis de todo o headset. Assim você pode escolher um que tenha uma maior proteção nesses pontos. É muito comum em reviews por aqui pelo YouTube fazerem um teste de resistência simplesmente torcendo o headset. Vou deixar alguns prints e vídeos que já vi por aí. Na minha opinião, isso é completamente ridículo. A cabeça de ninguém entorta desse jeito, então não há razão para testar o headset nesse sentido. Os dois pontos frágeis de um headset são o cabo e o copo, ou o ear cup, que é onde estão os falantes. E então existe basicamente 2 tipos de headset, os que já tiveram o cabo quebrado e os que vão ter o cabo quebrado em breve, caso você não tenha cuidado. Portanto, meu amigo, é o cabo que tem que ter sua atenção. Na hora de escolher o headset, se você puder, veja como é o acabamento do cabo, principalmente nas extremidades, plug e na conexão com o copo. Se o negócio parecer frágil, fuja, aquilo vai durar pouco. Depois de adquirido o seu headset, não tensione o cabo, não remova pelo cabo e não enrole o cabo no headset ou em lugar nenhum. Eu prefiro cabos com aquele formato achatado, eles enrolam menos e quando enrolam são mais fáceis de se desenrolar. Os modelos mais caros têm cabo com acabamento em tecido, que são meus preferidos. Enrolam pouco e tem pouco ou quase nenhuma transmissão de ruído. Além disso, esses mais caros também têm cabo removível. Além do cabo, como mencionei, o copo é outra parte sensível do headset. Toda a funcionalidade do negócio está ali dentro. Portanto, preste atenção no acabamento dessa parte. É bom que o negócio resista pelo menos uma quedinha sem que o copo se abra todo. As almofadas, aquela parte que entra em contato com o usuário, pode ser de couro sintético, courino ou tecido. Os mais caros são em couro de verdade mesmo. E novamente aqui só tem 2 tipos, os que já estão com as almofadas estragadas e os que vão estragar muito em breve caso você não tenha cuidado. Os de couro sintético simplesmente se esfarelam. Eu tenho um fone Audio-Técnica ATH M50X e olha só o estado. A solução é hidratar, mesmo sendo de couro sintético. Você pode fazer isso com esses produtos de hidratação de couro mesmo. Os de tecido costumam descosturar, o que faz com que a espuma toda fique exposta. É difícil evitar isso, mas uma limpeza geral nessas partes é bem-vinda de vez em quando. Esses problemas que eu citei agora, diferentemente dos que podem acontecer com o cabo e com o copo, são somente estéticos, não interferem na performance do headset. Infelizmente, na maioria das vezes, esses problemas são inevitáveis. Partindo agora para o quesito construção, a maioria dos headsets, se não todos, são feitos em plástico. E não há problema nenhum nisso, desde que obviamente seja algo bem feito. O que se deve prestar atenção aqui é no acabamento geral. Bons headsets, e quando digo isso não significa necessariamente os caros, têm construção firme, não fazem barulho ao serem manuseados. Quando você segura um headset, tem aquela sensação de uma construção folgada, como se as peças estivessem folgadas mesmo, e esse manuseio faz barulho, pode ser um problema.
Quando isso acontece, a própria utilização do headset pode causar esse barulho no movimento de cabeça. Esse ruído vai ser transmitido para o microfone sem nenhuma dúvida, o que é algo muito ruim. Como falei ainda há pouco, um headset bem construído não necessariamente é o mais caro. Existem ótimos por um preço bom e que vão durar bem se você cuidar direito. Ainda sobre construção, um aspecto muitíssimo importante na hora de escolher um headset é saber se ele é aberto ou fechado. Acredite, daria para fazer um vídeo inteiro somente falando sobre isso. Para não deixar o negócio longo, vou ser breve aqui. No headset aberto, a parte externa do copo é aberta. Isso deixa o som que o usuário ouve vazar e também deixa o som externo entrar, o que faz com que o usuário ouça o que está a seu redor. Num headset fechado, o copo é inteiramente fechado. O som que deveria vazar é refletido e volta para o ouvido do ouvinte. No primeiro momento, você pode pensar que o headset fechado é melhor, mas não necessariamente. O que acontece é que o headset aberto permite que o som siga sua propagação natural. O som a ser emitido pelos falantes vai se propagar para fora do headset, e o aberto simplesmente permite isso acontecer. O resultado é uma percepção mais natural, principalmente da espacialização do som. Localizar de onde o som está vindo é bem mais fácil no headset aberto. Agora, como falei, há vazamento. Então, se você mora num lugar barulhento, numa rua onde passa caminhão, ônibus e aquele motoboy dando uma de Ayrton Senna, talvez seja melhor escolher um fechado. Nos fechados, o som que deveria se propagar é refletido no copo e volta aos ouvidos do ouvinte, como falei. E uma coisa interessante a se lembrar é que as frequências agudas se propagam de maneira mais direcional, mais para frente. Então, boa parte do que é refletido no copo são os graves. A galera que é maníaca por grave tende a escolher headset fechado. Entretanto, o som fica um pouco mais confinado. A paisagem sonora que esse headset cria é menor que o aberto. Como falei, há várias outras implicações na utilização de headsets abertos e fechados, mas não quero deixar o vídeo muito técnico. O terceiro ponto a se falar, e o mais importante, é sobre qualidade de áudio. Cada empresa, e na verdade cada modelo de headset, tem uma assinatura sonora. Uns valorizam mais os graves, outros os agudos e por aí vai. Então é difícil dizer algo sobre isso sem testar. Portanto, não há outra alternativa. Para saber se você gosta dessa assinatura sonora, só ouvindo o mesmo e ponto final. Mas um ponto também muito importante sobre o que eu gostaria de falar nesse vídeo é sobre os famosos headsets 7.1. Não faltam dúvidas a respeito do assunto. O que é um headset 7.1, como funciona, são mais caros, qual escolher, etc. Para começar, dizer que um fone ou headset é 7.1 é tecnicamente incorreto. Som 7.1 é aquele composto de 8 canais, 7 posicionais e um subwoofer. Nesse caso, teríamos duas caixas frontais, esquerda e direita, duas traseiras, esquerda e direita, e mais duas caixas alinhadas em cada ouvido do ouvinte, esquerda e direita. Portanto, não existe nenhum headset nesse planeta com essa configuração. O problema é que muita gente, mesmo os fabricantes, utilizam o termo 7.1 como sinônimo de som surround ou espacializado. Mas repito, isso está incorreto. 7.1 significa distribuição de canais, como acabei de falar. Espacialização de som, diga-se de passagem, é todo um campo de pesquisa relativa a áudio e engenharia de áudio. É só procurar no Google por espacialização de som ou Sound Spatialization. Embora não existam headsets com configuração 7.1, existem vários que conseguem oferecer a experiência de áudio espacializado. Na verdade, são raros os headsets que possuem mais de um falante no copo. A saída é utilizar uma decodificação de áudio para que se transforme o áudio estéreo em espacial ou áudio 3D. Ou seja, não é o headset que produz áudio espacializado, e sim um software que transforma o áudio em áudio espacial. Vamos ver, por exemplo, o site da Logitech na parte do modelo G633, saca só. Aqui já fala do que acabamos de falar, 7.1 Surround. Começou mal, hein? Aí abaixo tem uma descrição disso. Numa tradução aproximada seria: experimente o incrível 7.1 Surround com Dolby Headphone ou DTS Headphone X, desenvolvido pela Logitech Gaming Software, LGS. Essas tecnologias criam uma paisagem sonora 3D com percepção espacial precisa. Agora você pode ouvir claramente seus inimigos se aproximando e também a utilização de habilidades especiais perto de você. Veja que foi exatamente o que eu acabei de falar. O headset em si é estéreo. Ao comprar, você vai instalar no seu PC um desses softwares que ele falou, ou o Dolby Headphone ou o DTS Headphone X. E detalhe, instalado o software, ele vai funcionar com qualquer headset, não somente com esse. O software, na verdade, se trata de uma saída de áudio, então qualquer headset plugado na saída vai ter o áudio 3D. Além disso, tanto faz qual software usar, eles fazem exatamente a mesma coisa, decodificam o áudio de estéreo para 3D. No caso desse headset especificamente, esses softwares precisam ser instalados no PC. No caso dos consoles, tanto o Xbox One quanto o PS4 já vem de fábrica com uma saída de áudio 3D. No Xbox há inclusive uma opção a mais que você pode comprar, o Dolby Atmos. Sobre isso já fiz um vídeo aqui no canal. Uma outra alternativa que algumas empresas oferecem é o headset com vários falantes ou drivers em cada copo. A Razer, por exemplo, tem o modelo Tiamat, que tem 5 falantes em cada copo. Mas vamos dar uma olhada na descrição do produto no site oficial. Ali no canto inferior esquerdo tem o verdadeiro som 7.1 Surround. Verdadeiro, só que não.
Repetindo o que eu falei antes, som 7.1 é aquele que eu mostrei agora há pouco, 7 caixas posicionais e um subwoofer. Qualquer coisa diferente disso não é 7.1, o que é o caso do Tiamat. O que esse headset oferece seria um som 4.1. Veja aí na figura, 4 falantes posicionais e um subwoofer em cada copo. Nunca testei esse headset e já ouvi comentários nos dois sentidos. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Eu gostaria bastante de testar. O fato é que 7.1 ainda não existe em headset. Infelizmente, até a indústria utiliza esse termo, mas de uma maneira bastante inadequada, como se fosse sinônimo de surround ou áudio 3D. A real é que para ter essa percepção de som espacializado, você precisa de um software que faça decodificação para esse formato. Como já falei, Xbox e PlayStation já tem uma saída de áudio específica para isso. Basta ir nas configurações e escolher. No caso dos PCs, é preciso instalar algum software que faça decodificação, que pode ser o próprio Dolby Atmos, por exemplo, ou algum outro como que acompanha o Logitech G633 que eu mostrei. Um ponto que é também relevante na hora de escolher headset é o próprio fabricante do produto. Não se trata de marca ou algo assim, mas saber quem está por trás da fabricação do negócio pode passar mais segurança na hora da compra. Então vou falar brevemente das principais empresas fabricantes de headsets e depois montar uma lista de bons produtos dessas empresas, dividindo por faixa de preço. As empresas sobre as quais eu vou falar em ordem alfabética são Astro Gaming, HyperX, Razer, Sennheiser e Turtle Beach. Começando pela Astro. A Astro, na verdade, surgiu como subsidiária da Astro Studios, uma empresa de design industrial. Foi a Astro Studios que desenhou, por exemplo, vários dos acessórios do Xbox 360. Eventualmente, a empresa criou uma subdivisão chamada Astro Gaming para fabricar somente headsets. E foi dessa subdivisão que surgiu, por exemplo, o famoso Astro A40. A Astro ficou famosa por fazer produtos de performance excelente, confortáveis e caros. Aqui no Brasil, por exemplo, o Astro A40 custa em torno dos R$2.000, isso se você encontrar um. Também ficou famoso pelo fato de o produto acompanhar um Mix Amp, uma espécie de controlador onde você tem acesso a algumas funções do headset. Eventualmente, a Astro Gaming foi comprada pela Logitech numa operação de 85 milhões de dólares. Por isso mesmo, a Logitech não entrou aqui nessa lista, já que ela se incorporou à Astro. Foi um bom negócio para a Logitech, já que eles focavam em headsets de custo baixo. Depois da transação, eles mantiveram a linha Logitech de headsets mais baratos, mas também mantiveram os Astro mais caros. Apesar disso, a Astro recentemente lançou o A10, com a proposta de ter a qualidade dos Astro com um preço um pouco mais acessível. A HyperX, da mesma forma que a Astro Gaming, também é uma subsidiária, mas dessa vez da Kingston. A Kingston ficou famosa por fabricar memórias para PC. Embora tenham entrado recentemente no mercado de headsets, os modelos da HyperX, principalmente o Cloud Stinger, vendem feito água. Áudio bom, isolamento bom e principalmente um excelente preço impulsionam a venda dos headsets da HyperX, embora tudo isso venha em detrimento da construção e acabamento. De qualquer modo, os modelos de entrada são uma excelente escolha para quem quer gastar pouco, embora os mais top de linha possam custar um pouco mais caro também. A terceira empresa sobre a qual eu gostaria de falar é a Razer. Essa é uma empresa bem polêmica, entre aspas, já que uns amam e outros odeiam. A Razer tem de tudo: headsets, mouses, mousepads, monitores, teclados, fabricam quase tudo relacionado a games. Outro ponto importante a se destacar é que eles investem também no visual dos produtos. Esse parece ser um aspecto importante para a Razer. Não é raro encontrar iluminação RGB nos produtos deles, por exemplo. Destaque para o Razer Tiamat, já mostrado aqui. Esse é o único modelo de headset que eu conheço com a proposta de trazer mais de um drive em cada copo. Em seguida, vamos falar um pouco da Sennheiser. A primeira coisa a se falar, os caras são da Alemanha. A Alemanha, a Áustria, Polônia e aquela região ali da Europa costuma ser muito forte em qualquer coisa relacionada a áudio. Sennheiser e AKG, por exemplo, são de lá. Além disso, o Instituto Fraunhofer, que criou o formato MP3, também é de lá. E isso tudo por conta de um cara chamado Adolf Hitler. Lá na Segunda Guerra, Hitler enfiava dinheiro em pesquisas na área de telecomunicações. Ele queria comunicações rápidas, claras e precisas. Não coincidentemente, a Sennheiser é fundada em 1945 por uma galera da Universidade de Hannover, uma das instituições onde Hitler enfiou dinheiro. Então, com 70 anos de tradição, dá para dizer com razoável certeza de que a Sennheiser sabe bem o que fazer quando se trata de áudio. Embora tenha entrado no ramo de games não faz tanto tempo, a Sennheiser faz produtos excelentes, com um acabamento incrível. Um ponto interessante é que eles sabem que boa parte da produção de áudio de um jogo provavelmente usou vários dos produtos Sennheiser, como microfones, por exemplo. Então eles já fazem um headset preparado para isso. Destaca o headset GSP300, que tem um excelente custo-benefício, ótimo som, ótimo acabamento e ainda tem um microfone com qualidade de uma empresa que fabrica microfone faz 70 anos. Por fim, vamos falar um pouco da Turtle Beach. A Turtle Beach foi a primeira empresa a produzir um headset dedicado somente aos consoles, isso em 2005. Eles têm essa fixação em acreditar que uma melhor experiência auditiva no jogo pode fazer com que se jogue melhor, e eu concordo. Pensando nisso, desenvolveram e implementaram em alguns de seus produtos a tecnologia do Superhuman Hearing, com a qual o jogador ouve melhor nuances suaves de áudio, como os passos dos inimigos. Destaque para a recém-lançada linha Elite.
Para terminar o vídeo, eu gostaria de fazer uma lista dando algumas recomendações de que headsets utilizar. Lembrando que nem todos os headsets sugeridos foram testados por mim. Meu parâmetro, além da minha experiência com alguns, são reviews de inúmeros canais brasileiros e gringos que eu acompanho. Sempre há uns headsets certos em todos os reviews desses youtubers, então sem dúvida vão aparecer aqui também. Além disso, dividi a lista em 3, baseada em faixa de preço. Então primeiro vou sugerir alguns modelos de entrada que custam em torno dos R$300, depois uma lista intermediária que custa até uns 800, 900 por aí, e depois disso o céu é o limite. Então vamos lá, começando a lista dos modelos de entrada, o inevitável HyperX Cloud Stinger, depois o Logitech G231, por fim o Razer Kraken Pro. Eu também mencionaria o Astro A10, mas ele já estaria bem além do limite da faixa que eu estabeleci. Na lista dos intermediários eu colocaria Sennheiser GSP300, Razer Kraken Chroma 7.1 e o Turtle Beach Stealth 300. E na lista do céu limite eu colocaria o Sennheiser GSP500 ou 600, o Astro A50 e o Razer Tiamat. Agora, se você me perguntasse qual dessa lista eu escolheria, tipo somente um, eu escolheria o Sennheiser GSP300. Não é o mais barato, mas não é o mais caro, mas tem uma qualidade de som simplesmente incrível. Enfim, é um Sennheiser. É isso, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Dependendo da recepção desse, pretendo fazer um outro vídeo sobre headsets, mas um pouco mais técnico. Seria um vídeo explicando como funciona um headset e também explicando o que são aquelas especificações técnicas, alcance de frequência, impedância e etc. Se você gostou e quer ver outros vídeos sobre headsets, curte aí o vídeo para eu saber. E se você tiver alguma dúvida sobre headset, escreve aí nos comentários. Se eu souber responder, farei isso com prazer. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.